28 até o versículo de número 35. Então diz assim a palavra de Deus, Evangelho de Lucas, capítulo 19, a partir do versículo 28. E dito isto, prosseguia Jesus subindo para Jerusalém. Ora, aconteceu que, ao aproximar-se de Betfagé e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou 2 de seus discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia fronteira, e ali, ao entrardes, achareis preso um jumentinho, que jamais homem algum montou. Soltai-o e trazei-o. Se alguém vos perguntar: por que o soltais? Respondereis assim: porque o Senhor precisa dele. Indo os que foram mandados, acharam segundo lhes dissera Jesus. Quando eles estavam soltando o jumentinho, seus donos lhes disseram: por que o soltais? Responderam: porque o Senhor precisa dele. Então o trouxeram, e pondo as suas vestes sobre ele, ajudaram Jesus a montar. Vamos orar. Deus amado, Pai celeste, em nome de Jesus, te damos graças, ó Deus, pela tua palavra, e rogamos, Senhor, que teu Espírito Santo possa estar distribuindo a tua palavra aos nossos corações, nos edificando, iluminando o nosso entendimento para a compreensão da tua santa palavra. Em nome e por amor de Cristo oramos e declaramos isso, ó Pai, no nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, conta-se que certo dia um jumentinho chegou para sua mãe e relatou todo eufórico como as pessoas o receberam bem na entrada de Jerusalém. Ele contava que as pessoas jogavam palmeiras sobre a estrada e até mesmo as suas túnicas para que ele passasse. A mãe do jumentinho perguntou quem ele carregava, e o jumentinho respondeu: um homem chamado Jesus, mas eu tenho certeza que a alegria do povo era toda por minha causa. A mãe recomendou que o filho voltasse a fazer o mesmo percurso sozinho e depois viesse contar-lhe o que acontecia. O jumentinho assim o fez e teve uma profunda decepção, pois desta vez sozinho o povo o maltratava e meio que muitos até o ignoravam. Quando ele voltou tristonho para sua mãe e lhe deu o relato acerca dessa segunda entrada em Jerusalém, desta vez sozinho, sua mãe lhe deu uma sábia lição: meu filho, sem Jesus você não passa de um simples jumentinho. Meus amados irmãos, esse texto é o texto que nos relata a história desse jumentinho, a história da entrada de Jesus em Jerusalém, e há esse detalhe desse jumentinho aqui neste episódio, que foi usado por Jesus para adentrar, chamada entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Muito embora essa história que eu contei é fictícia, uma ficção, mas muito bem se encaixa aqui neste episódio, porque este episódio contém este relato e esse detalhe de que Jesus, ao adentrar na cidade de Jerusalém, entrou de maneira triunfal, sendo recebido pelo povo com palmas, com vestes, com túnicas, com alegria, com a palavra Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, toda uma saudação, mas que sobretudo havia também esse jumentinho, esse detalhe que o texto nos traz. Eu gostaria então de nesta manhã refletir com os irmãos, com todos os presentes, sobre esse jumentinho, sobre como esse jumentinho tem preciosas lições para nos dar. Como o detalhe que esse texto traz de um jumentinho carrega em si preciosas lições para todos nós. Então mantenha sua Bíblia aberta e veja conosco como há pelo menos 3 grandes lições que esse detalhe do jumentinho onde Jesus se montou para entrar em Jerusalém reserva para nós preciosas lições. A primeira está ainda no versículo de número 30, quando dizendo-lhes: ide à aldeia fronteira, e ali ao entrardes achareis preso um jumentinho que jamais homem algum montou. Soltai e trazei. Queridos, a primeira questão que o
texto nos traz como lição é que Jesus sabe o que nós temos. O Senhor Jesus bem que podia mandar os discípulos comprar um jumentinho, porque ele tinha um tesoureiro entre os apóstolos, né, que era Judas. Porém, ele ordenou que os seus discípulos, que os apóstolos, fossem à aldeia e lá pegassem o animal de um homem. A descrição que ele faz no versículo 30 é reveladora de que Jesus sabia onde estava o animal, em que estado estava o animal e que ele tinha um dono. A ordem se fundamentava no fato de que Jesus sabia do animal e do seu dono. Jesus sabia que ali naquela aldeia, fronteira a Jerusalém, havia um jumentinho e esse jumentinho tinha dono. Assim, meus amados irmãos, é que podemos aprender que o Senhor Jesus sabe o que nós temos. Meus queridos, Ele nos deu dons, talentos, habilidades, recursos, tempo, testemunho. Ele sabe o que nós temos. Assim como Jesus sabia que havia um homem na aldeia, fronteira a Jerusalém, que tinha um jumentinho, e que esse jumentinho poderia ser liberado para Jesus adentrar em Jerusalém, montado nesse jumentinho, que jamais homem algum havia montado. De igual modo, Jesus sabe o que eu e você temos. Nós, meus amados irmãos, nós temos dons, nós temos talentos, nós temos recursos, nós temos habilidades. A Bíblia Sagrada diz que Jesus sabe de todas as coisas, que Deus sabe o que nós temos. A Bíblia diz lá em Hebreus 4,13 que todas as coisas estão nuas e patente aos olhos daquele a quem haveremos de prestar contas. Muitas vezes nós queremos que o Senhor conheça as nossas aflições, conheça as nossas dores, conheça os nossos problemas, conheça as nossas dificuldades. Sim, Ele sabe de todas elas, mas Ele também sabe dos nossos recursos, Ele também sabe das nossas habilidades, Ele também sabe dos nossos talentos, Ele também sabe daquilo que temos e que pode ser usado na sua obra e que Ele pode instrumentalizar para o seu reino, para a sua obra. Meus amados, Ele tem nos dado dons, talentos, tempo, habilidades, mas muitas vezes nós não apresentamos essas coisas ao Senhor para o seu serviço. Daí que uma primeira lição que essa história do jumentinho na entrada triunfal de Jesus em Jerusalém quer nos ensinar é que o Senhor sabe o que nós temos. Deus sabe o que você tem. Deus sabe quais são os recursos que estão à sua disposição. Deus sabe quais são as habilidades que você tem que podem ser instrumentalizadas para o reino de Deus. Deus sabe quais são as habilidades, quais são os dons, quais são os talentos, quais são os recursos que você dispõe que podem sim ser usadas para o reino de Deus. Amém, amados? Daí, meus amados, é que nós entendemos isso não somente com este episódio, mas em toda a Bíblia. Nós entendemos que que Deus sabe o que nós temos. Muitas vezes são poucos recursos, muitas vezes são limitados dons, talentos, mas mesmo assim o Senhor deseja usar. Nós temos que na história de Moisés, Deus disse para Moisés: o que tens na mão? Quando Deus se apresentou para Moisés e o comissionou a libertar o povo judeu. E o que é que Moisés tinha na mão? Simplesmente uma vara, um cajado. E aí, com esse cajado, Deus usou poderosamente Moisés para, através desse cajado, liderar o povo judeu e operar milagres no Egito, mostrando o poder e a mão do Senhor que estava com Moisés e o povo judeu. Meus amados irmãos, não importa o que nós temos, mas é importante saber que Jesus sabe o que nós temos, e Ele quer usar o seu dom, o seu talento, a sua habilidade, o seu tempo, os seus recursos para a expansão do reino de Deus na face da terra. Você pode dizer amém por isso? É por isso, meus amados irmãos, que nós devemos estar plenamente conscientes
de que de fato há algo que nós temos e que o Senhor sabe do que nós temos. Há uma história muito interessante do irmão André, que foi um grande missionário na chamada Cortina de Ferro, para levar Bíblias para o povo da igreja perseguida, né, na década de 70, 80. E esse irmão André, ele não tinha nada, ele só tinha um fusquinha. Mas esse fusquinha, ele entendeu que era algo que ele podia dispor para o Senhor, para levar Bíblias. Ele ficou conhecido como o contrabandista de Deus, porque ele colocava as Bíblias ali naquele seu fusquinha e passava a cortina de ferro, a antiga Polônia, Iugoslávia, Tchecoslováquia, e ia levar a Bíblia para os cristãos que não tinham acesso à Bíblia na chamada cortina de ferro do mundo comunista na década de 70, 80. E assim, meus amados, ele ficou conhecido como o contrabandista de Deus, porque ele disponibilizou o seu fusquinha, a única coisa que ele tinha, para que na obra do Senhor, Deus levasse o Evangelho, levasse, né, a palavra do Senhor para aqueles cristãos que não podiam ter acesso à palavra de Deus. Portanto, meus amados, nós podemos aprender e que Deus sabe, que Jesus sabe o que nós temos. Pode ser, como aqui esse senhor, um jumentinho, pode ser um fusquinha, pode ser como Corrie ten Boom, famosa escritora do Refúgio Secreto, uma holandesa que sofreu, né, grande perseguição, né, ali na época do nazismo, e os judeus estavam sendo levados, né, para os betos, e muitos deles estavam sendo presos. E Corrie ten Boom descobriu que tinha algo que poderia disponibilizar para o Senhor, um porão na sua casa. Nesse porão ela abrigou mais de 100 judeus, né, que estavam sendo tirados de toda a Holanda e perseguidos, mas ela entendeu que aquele porão era sim um local que ela podia disponibilizar para esconder os judeus e assim salvá-los da perseguição nazista. E ela assim fez, mas por conta disso ela foi presa, seu pai, sua irmã morreram, mas ela se tornou essa grande missionária, mulher de Deus, que soube disponibilizar, porque sabia que o Senhor tinha conhecimento de que ela tinha um porão, e esse porão poderia ser usado para o reino de Deus. Meus amados irmãos, daí então a primeira lição que podemos aprender nesse texto é: Jesus sabe o que nós temos. Este homem tinha um jumentinho, Jesus sabia especificamente que aquele jumentinho jamais havia sido montado, de que aquele jumentinho estava lá preso, e que os seus apóstolos poderiam ir lá, soltá-lo, trazê-lo, para que Jesus o instrumentalizasse e, né, fosse recebido na entrada de Jerusalém. Portanto, meus amados irmãos, esta é uma primeira grande lição que podemos aprender desse texto: Jesus sabe o que nós temos. Amém? Mas há uma segunda lição que está no versículo 31. Se alguém vos perguntar: por que o soltais? Respondereis assim: porque o Senhor precisa dele. Porque o Senhor precisa dele. A declaração do versículo 31 é extremamente importante para compreendermos a importância ou o valor do jumentinho neste episódio. O Senhor precisa dele. Jesus ia entrar em Jerusalém e queria cumprir o dito profético registrado em Zacarias 9:9, que diz: alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre, montado sobre um jumento, sobre um jumentinho, cria de uma jumenta. Naquela época era uma expectativa do povo judeu de que o Messias entrasse em Jerusalém montado num cavalo branco, porque essa era a ideia da cultura popular, o imaginário do povo judeu, como também dos povos daquela época, de que os grandes vencedores, de que os grandes generais, que também, né, o Messias viesse, entrasse, adentrasse na cidade de Jerusalém como um general romano vencedor de batalhas, um grande cavalo branco para ser recebido com vivas, com palmas, com toda a alegria do povo. Essa era a ideia que estava no imaginário popular, essa era a ideia que estava na cultura popular daquela época, para os romanos, para os gregos e também para os judeus. Mas aí Jesus
Jesus, contrariando essa expectativa popular, ele não vem num cavalo branco, ele não vem montado num cavalo branco, com toda uma pompa, com toda uma ostentação. Jesus contraria essa expectativa e vem montado aonde? Num jumentinho, um animal pacífico, humilde. Para isso ele contou com um homem que cedeu o jumentinho para Jesus. Daí, meus amados, é que nós podemos aprender aqui uma segunda lição. Não somente que Jesus sabe o que nós temos, mas Jesus usa o que nós temos. Nós temos, meus amados, que nós também precisamos disponibilizar os nossos jumentinhos para o Senhor. Ele quer usar os nossos jumentinhos, mas precisa para isso da nossa disposição, de que nós disponibilizemos aquilo que temos para o seu uso, para o seu proveito, porque como esse texto diz, o Senhor precisa dele. O Senhor, de igual modo, precisa que disponibilizemos as nossas mãos, os nossos pés, o nosso olhar, a nossa fala, enfim, todo o nosso ser, para que o seu reino possa avançar. Os nossos dons, os nossos talentos, tudo isso precisa estar à disposição do Mestre, porque ele precisa de tudo isso para que o seu reino avance, para que o Evangelho possa se expandir por este mundo e outras pessoas conheçam a graça, o amor, o perdão de Jesus de Nazaré. Amém, amados? Daí, meus irmãos, é que uma grande verdade dos nossos dias é que a obra do Senhor não avança, não tanto pela incredulidade dos ímpios e nem mesmo pela oposição do inimigo, mas pela pouca disponibilidade do povo de Deus. Nós precisamos sermos pessoas que disponibilizam, porque o Senhor precisa destas coisas. O Senhor precisa de que nós disponibilizemos os nossos dons, os nossos recursos, os nossos talentos, o nosso tempo, para que a sua obra possa avançar, para que Ele instrumentalize essas coisas para a expansão da sua obra, para a propagação do reino do Senhor. Meus amados, Dag Heward, o famoso evangelista, um dos maiores da história, talvez o maior evangelista da história, depois alguém acrescenta Billy Graham, depois dele, mas Dag Heward foi um grande evangelista. E Dag Heward se tornou um grande evangelista porque ele era um simples sapateiro, não tinha muitas letras, não tinha muito conhecimento, nem mesmo da sua língua inglesa, mas ele certa vez foi ouvir um pregador chamado Henry Varley, e Henry Varley, no meio do seu sermão, disse uma frase que tocou o coração de Dag Heward. O sermão, a frase dizia assim: o mundo ainda está para ver o que Deus pode fazer por um homem totalmente entregue a Ele. Quando Moody ouviu essa frase, ele disse: eu quero ser este homem. Eu sou um sapateiro, eu sou uma pessoa simples, eu não tenho muitas letras, eu não tenho muita cultura formal, mas eu quero ser este homem. E Moody, meus amados, desde aquele dia se tornou um evangelista que Deus levantou, que Deus usou poderosamente para ganhar milhares e milhares de pessoas para Cristo. Por quê? Porque ele se disponibilizou para ser este homem totalmente entregue a Ele, e o mundo pode ver o que Deus pode fazer por um homem que se entrega a Ele. Meus amados, este é o grande segredo da vida cristã. Nós precisamos nos dispor, nós precisamos nos entregar, nós precisamos colocar à disposição do Senhor tudo aquilo que somos, tudo aquilo que temos, porque Ele vai usar para a glória do seu nome. Amém, amados? Louvado seja o nome de Jesus. Mas há uma terceira e última lição nesse texto, que está no versículo 35. Olha lá o que diz: então o trouxeram, o jumentinho, e pondo as suas vestes sobre ele, ajudaram Jesus a montar. Aí no versículo 36 diz: e indo ele, estendiam
no caminho as suas vestes. E quando se aproximava da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos passou jubilosa a louvar a Deus em alta voz por todos os milagres que tinham visto, dizendo: bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas maiores alturas. O texto ainda encerra uma terceira e última lição. Jesus sabe o que nós temos, Jesus usa o que nós temos, mas por último, Jesus é glorificado com o que nós temos. O texto diz que ao jumentinho, quando Jesus então subiu sobre ele e entrou em Jerusalém, o povo glorificou, o povo exaltou a Deus em alta voz por todos os milagres e declarando: bendito que vem em nome do Senhor, bendito é o Rei que vem no nome do Senhor. Por isso então nós podemos aprender aqui uma última lição sobre o jumentinho, porque este episódio encerra esta lição, de que também o jumentinho foi um instrumento para que Jesus revelasse sua messianidade e fosse por todos glorificado. Aquele homem deu um simples jumentinho, emprestou um simples jumentinho, mas com isso Jesus foi glorificado. Tudo começou com um jumentinho, outro disponibilizou as túnicas, as vestes, outro entregou palmeiras e o Senhor foi exaltado. A multidão glorificou a Cristo e viu ali o cumprimento profético de Zacarias 9, porque de fato o nome do Senhor foi glorificado e o Rei Jesus veio, o Messias adentrou em Jerusalém montado sobre o jumentinho e a Deus foi glorificado. Assim, meus amados, nós podemos aprender que não importa o que temos, mas se o colocamos à disposição do Senhor, o Senhor será glorificado. Pode ser um jumentinho, pode ser como aquele menino que entregou a Jesus e aos apóstolos 5 pães e 2 peixinhos, pode ser como Moisés que apresentou a Deus simplesmente um cajado, uma vara, pode ser como Davi que apresentou a Deus uma funda com algumas pedras, pode ser como Dorcas que apresentou a Deus simplesmente uma agulha, porque com ela ela costurava as roupas das irmãs. Mas amados, não importa o que temos, mas o fato é que Deus quer ser glorificado com aquilo que o disponibilizamos para a obra do Senhor. Amém, amados? O importante então é essa disponibilização para o reino de Deus. Infelizmente, muitos hoje em dia têm sido contaminados por uma mentalidade materialista, egoísta, e por isso têm deixado de contribuir para a obra de Deus e o Senhor não tem sido glorificado. É por isso que a gente pode entender que as pedras muitas vezes estão clamando em nosso tempo. Tem uma historinha que diz que as cédulas se encontraram, a cédula de 100 reais, de 50, de 10, de 2 e a moeda de R$1. E quando elas se encontraram, a de 100 reais disse: olha, eu estou vindo dos cassinos, eu estou vindo dos grandes eventos, dos grandes shows e tal. E aí a de 50 chegou também para aquele encontro e disse: pois eu estou vindo dos bancos, eu estou vindo das grandes instituições financeiras deste país, eu estou circulando no meio deles, mas estou vindo de lá. E aí veio a de 10 reais: olha, pois eu estou nas lotéricas, eu estou vindo das lotéricas, nas lotéricas está cheio dos meus semelhantes, então eu estou vindo de lá. E aí veio a nota também de 5, também dizendo da mesma forma, e aí veio a de 2 reais. A de 2 reais, quando chegou para aquele encontro, foi logo dizendo: Pai do Senhor, irmãos, eu estou vindo das igrejas, eu estou lá no meio dos crentes. E a moedinha também de R$1 de igual modo. Meus amados, mas é uma historinha engraçada, mas que é reveladora de que muitas vezes o povo de Deus tem sido omisso, ou tem sido avarento, tem sido egoísta e tem sido pouco colocando-se à disposição dos seus recursos para a obra de Deus. Foi feita uma pesquisa há um tempo atrás
que diz que nós contribuímos anualmente para a missão, nós cristãos, o mundo todo, muito menos do que gastamos com refrigerante, especificamente com Coca-Cola. E aí foi feita essa pesquisa mostrando que os cristãos gastam muito mais com refrigerante, sobretudo com Coca-Cola, do que com a obra missionária, do que investir em missões, do que investir na obra de Deus, do que fazer para que a obra do Senhor possa avançar. Meus amados, aqui um jumentinho, um simples jumentinho, cria de jumenta, que nunca fora montado por homem algum, foi disponibilizado para que o Senhor fosse glorificado. De igual modo, meus amados, Deus quer ser glorificado com os nossos recursos, com os nossos dons, com os nossos talentos, com o nosso tempo, com as nossas habilidades. Portanto, vamos disponibilizar para o Senhor, porque Deus quer ser glorificado. Amém, amados? Eu termino então e concluo essa reflexão entendendo que a história do jumentinho traz muitas lições, preciosas lições para nós. Aprendemos que Jesus sabe o que nós temos. Ele sabe que nós temos recursos, bens, talentos, habilidades que devem estar a serviço dele. Aprendemos também que Jesus usa o que nós temos. Ele não tem expectativas irreais ao nosso respeito. Se é apenas um jumentinho que temos, ele vai usar o jumentinho. Se é uma vara, ele vai usar o cajado. Se é uma agulha, ele vai usar. Se é 5 pães, se são 5 pães, 2 peixinhos, ele vai usar. Por último, aprendemos que Jesus é glorificado com o que nós temos. Se nós colocarmos à disposição dele, veremos o quanto o Senhor será glorificado. Eu encerro essa história com essa reflexão, com uma historinha que aconteceu lá na Paraíba. Os irmãos sabem, eu já morei 6 anos na Paraíba e tomei conhecimento de uma história que aconteceu lá, até envolve um ex-aluno meu, que era diretor do seminário da JUVEP, no interior da Paraíba. Essa história acontece através de uma senhora chamada Lourdes e o esposo chamado Tota. Eram crentes de uma igreja simples no interior da Paraíba, e o pastor no domingo anunciou que o programa de rádio que levava o evangelho para várias e várias pessoas ali no interior da Paraíba ia encerrar as atividades porque eles não tinham mais como pagar o programa. E aí terminou o culto, o pastor pediu oração: irmãos, olha, porque nós estamos sem recursos para pagar o programa de rádio, e o diretor anunciou hoje que vai ter que encerrar as atividades, não vai poder mais ter o programa evangelístico de rádio, porque nós não temos recursos para manter. Mas os irmãos orem para que Deus faça alguma coisa. E aquele casal saiu do culto, Lourdes e Tota, e foram comentando no caminho, a pé, no meio rural, no interior da Paraíba, para a sua casa, foram comentando no caminho. Lourdes começou comentando: Tota, meu esposo, vamos ajudar a manter o programa de rádio. O programa é uma bênção, evangeliza, alcança tantas pessoas. Vamos fazer alguma coisa para a gente ajudar a manter o programa de rádio. E o Tota, o esposo, disse: mas mulher, nós não temos nada. Nós somos pessoas simples, meeiros, não temos nada para oferecer. Aí Lourdes se lembrou: temos sim. Nós temos algo precioso ainda. Nós temos um galo. No dia seguinte, isso foi no domingo à noite, que estava voltando para casa. No domingo, na segunda-feira, o pastor, na casa pastoral, é surpreendido com a irmã Lourdes, bate palma e diz: pastor, vim trazer a minha oferta, a oferta minha e do meu esposo, para a obra do programa de rádio, para que a obra do Senhor não pare. Aqui, pastor, um galo. É o que nós temos de mais precioso lá em casa. Nós trouxemos um galo. O pastor ficou constrangido, recebeu, agradeceu e tal, mas ficou profundamente constrangido. E agora, o que é que eu faço com esse galo? Rifar? Eu não vou, O que é que eu faço? Vender? O que é que eu faço com esse galo? Porque a irmã trouxe o mais precioso que ela tem, é o bem mais precioso que ela tem, é um casal simples e tal, e eu preciso fazer algo para que isso possa render para o programa de rádio, já que a irmã trouxe isso. E o pastor, não sabendo o que fazer, foi ao seminário conversar com, aí sim, um ex-aluno meu chamado Pedro, que era diretor na época desse seminário de fé no interior da Paraíba. E
para ofertar para o programa de rádio, eu não sei o que eu faço. E aí o Pedro, que hoje é pastor, né, comentava na época, olha, vou botar nas redes sociais, vou comunicar para outros pastores e tal, né, um gesto bonito dessa irmã, e depois vamos ver o que a gente pode fazer. Tá certo? O pastor guardou o galo, levou o galo, né, guardou lá no quintal dele, e o Pedro comunicou por e-mail para um grupo de pastores. Chegou essa comunicação e essa história para o pastor Jeremias Pereira, pastor da 8ª Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte, Minas Gerais. Pastor, né, Jeremias Pereira, comovido com aquela história, né, no domingo à noite, conta para os irmãos, né, e a igreja se mobiliza e arrecada, né, um valor, à época, suficiente para manter o programa durante 2 anos. O pastor, então, Jeremias, liga para o pastor lá, né, estava com o galo e disse: olha, pastor, nós ficamos muito comovidos com a história da irmã Luz, do casal, né, Luz e Tota, e nós aqui na igreja fizemos uma oferta para manter o programa durante 2 anos. Está aqui a oferta. Mandaram a oferta lá, né, e o programa foi mantido, né, ainda por 2 anos. O galo abençoado. Mas não teve por aí não parou não. O pastor Jeremias foi para os Estados Unidos na mesma época, foi para os Estados Unidos, contou essa história, os irmãos comovidos lá nos Estados Unidos: nós temos aqui uma oferta também para o programa de rádio, mais 2 anos, está aqui, mas nós, pastor, queremos também abençoar a irmã Lourdes, nós estamos comovidos com esse caso, nós queremos saber se a irmã Lourdes, o que ela trabalha, o esposo dela, não, eles são meeiros, eles não têm terra, né, tal, uma terra para poder plantar. E aí a igreja americana disse: pois olha, nós vamos aqui mandar um valor, não só para o programa de rádio, mas nós vamos mandar agora um valor para comprar um terreno para a irmã Lourdes, o galo abençoado. Mas não terminou por aí não. O pastor Jeremias Pereira foi pregar em outra igreja americana. Ele estava com uma série de conferências em várias igrejas. E aí, mais uma vez, contou a história, a igreja se comoveu e disse: pastor, nós queremos comprar uma casa para a irmã Lourdes. Está aqui a oferta, compre uma casa para ela, o galo abençoado. Mas não terminou não. Aí por último o pastor pregou em outra igreja americana, e essa outra igreja também disse: olha, a irmã, o pastor nos informou que compraram um terreno para ela, né? Compraram uma casa para ela. Agora nós queremos mobiliar toda a casa da irmã Luz. Nós ficamos profundamente comovidos, né, com essa história da irmã Luz, do galo, e nós queremos mobiliar. Aqui uma oferta para mobiliar geladeira, fogão, cama, tudo na casa da irmã Lourdes e do Tota, o galo abençoado. Amém, irmãos? Tudo porque um casal, uma pessoa, né, disponibilizou aquilo que tinha de mais precioso, simples, humildes. Tinha um galo, mas esse galo foi abençoado. Amém, irmãos? Queridos, assim é que nós encerramos essa nossa reflexão, entendendo que Deus, Jesus, sabe o que nós temos, Ele usa o que nós temos e Ele é glorificado pelo que nós temos. Amém? Baixe sua cabeça, oraremos ao Senhor. Amado Deus, Pai Celeste, te damos graças, ó Deus bendito, pela Tua palavra. Pai, nós te damos graças porque o Senhor tem sido esse Deus presente na nossa vida. E nós, ó Pai, queremos estar plenamente conscientes que o Senhor Jesus sabe o que nós temos. Pode ser um jumentinho, pode ser um cajado, pode ser 5 pães, 2 peixinhos, pode ser uma agulha, mas o Senhor sabe o que nós temos. Temos bens, temos recursos, temos talentos, temos habilidades. Deus, nós queremos, ó Pai, que o Senhor use o que nós temos. Nós queremos para isso que o Senhor seja glorificado pelo que nós temos e o disponibilizamos a nossa vida, os nossos talentos, os nossos dons, os nossos recursos, enfim, disponibilizamos a nós mesmos para o Senhor usar e ser glorificado. Faz assim, Deus,